O assunto da nossa quarta videoaula é as palavras do tema em U e em E. Chegamos finalmente aos dois últimos grupos de palavras do nosso Latim 1. Faremos nessa aula uma revisão de todos os outros grupos estudados, lembrando como identificá-los, como buscar suas palavras no dicionário e principalmente quais formas podem assumir na frase. As palavras de tema em U, também chamado de quarta declinação, são todas substantivos. Aparecem em pequeno número e se parecem com as do tema em O, mas diferentemente delas, para identificar uma palavra de tema em U, o dicionário enuncia a seguinte forma do substantivo: versus, vírgula, us. Pronto! Ela só pode ser da quarta declinação, ou seja, do tema em U, porque apresenta no genitivo a terminação us. No nominativo, as palavras masculinas e femininas de tema em U trazem a desinência us e, para o gênero neutro, apresentam a terminação U, de nominativo, sempre com o genitivo singular em us. Vejamos o quadro a seguir. Nesse grupo da quarta declinação, que se apresenta no dicionário com o nominativo em us e o genitivo também em us, há muitas terminações iguais, como a incidência de finais em us para nominativo, vocativo singular e plural, o acusativo plural e o genitivo singular. No entanto, no contexto da frase, essas dificuldades desaparecerão, visto que, na tradução das frases, o verbo, como palavra direcionadora, nos indicará o sujeito, bem como o seu complemento. A primeira palavra declinada nesse quadro, versus, é masculina e tem o sentido mais comum de verso, linha de poema. A outra palavra, geno, é neutra e significa joelho. Como todos os neutros, tem o nominativo e o acusativo singular e plural declinados da mesma forma. Notem ainda a coincidência de terminações para o ablativo e dativo plural. O próximo quadro nos mostrará uma palavra de tema em U que tem terminações de tema em O, no genitivo e no acusativo plural. Ou dupla, no genitivo plural, tema em U e em O. Porque, na passagem do latim para o português, as palavras de tema em U filiaram-se ao grupo das do tema em O, por sua proximidade formal. Assim se declina a palavra feminina domus, casa, com suas variações temáticas. Nominativo vocativo, domus, domus. Acusativo, domum, domos. Genitivo, domus. Genitivo plural, domum ou domorum. Dativo, domui, domibus. Ablativo, domo, domibus. O quadro a seguir trará a declinação de palavras do tema em E. Esse grupo, também chamado de quinta declinação, é muito pequeno. A esmagadora maioria de suas palavras é feminina. Apenas a palavra dies representa o gênero gramatical masculino. Mesmo assim, pode ser feminina, no sentido de dia determinado. No masculino, dies tem a conotação de dia incerto. Res, palavra que aparece no quadro declinada, tem o sentido mais conhecido e empregado de bens, propriedade, posse. Dela provém a palavra república, ou seja, bem público, propriedade do povo. Vejamos sua declinação completa. Assim se declina a palavra res. Nominativo vocativo, res, res. Acusativo, rem, res. Genitivo, rei,
rerum. Dativo, rei, rebus. Ablativo, rebus. A palavra dies segue o mesmo paradigma, pois ambas, res e dies, são do tema em é, ou seja, tem o nominativo terminado em es e o genitivo singular em ei. Após a exposição dos grupos de palavras do tema em u e tema em é, recordamos aqui como se enunciam no dicionário todos os grupos de substantivos em latim até aqui estudados, e como esse enunciado nos permite classificá-las por temas. E para quê? Talvez perguntem. Preciso saber a que tema a palavra pertence. É muito simples. Se ela pertence ao tema em a, como fábula, existe para ela um conjunto de terminações específicas desse primeiro grupo ou declinação. Se ela pertence ao tema em o, como agnus, ager e daminum, declinarão como um grupo específico de terminações. Manus é de tema em u e dies do tema em é. Ambas declinarão com terminações específicas registradas nos quadros dos primeiros slides dessa aula. Para os adjetivos, devemos lembrar que eles concordam em gênero, número e caso com os substantivos a que se referem. Com essa apresentação, temos adjetivos que se enunciam no dicionário com os três gêneros: magnus, magna, magnum, grande, e piger, pigra e pigrum, preguiçoso. Notem que, se o substantivo for masculino, o adjetivo seguirá o tema em o, ou seja, declinará como um substantivo de tema em o masculino. Se neutro, adotará as terminações dos substantivos neutros de tema em o. Mas se o substantivo que rege o adjetivo for feminino, as terminações dos adjetivos seguirão as do tema em a. Assim, a concordância do adjetivo com o substantivo se dá em gênero, número e caso, não em tema, visto que há uma lei para esse tipo de adjetivo. Se masculino e neutro, segue o tema em o. Se feminino, segue o tema em a.